Olá, sou Fernando, médico veterinário. Como chegou o frio aí em boa parte do país, hoje eu vou falar sobre aquecimento de aquários, né? E para isso a gente vai contar com um equipamento que seria o termostato, o aquecedor, né? Esse aqui é um de 300 watts, para um aquário razoavelmente grande. Tem escala de temperatura, onde você regula qual temperatura você quer, ó. Deu para notar, né? Então, meu aquário precisa de ter um termostato para os meus peixes? O ideal é a temperatura do aquário permanecer estável a maior parte do tempo, né? E para isso a gente conta com o termostato. Mas se você não tem condições, não se programou, se programe para futuramente ter um termostato, um aquecedor no seu aquário. Isso vai fazer muito bem para os seus peixes. A temperatura correta da água vai deixar ele mais ativo, o organismo funciona melhor, mas não vou entrar em aspectos técnicos, né, do porquê da temperatura da água. Só quero deixar claro que um aquário estabilizado por volta dos 26 graus, tanto marinho quanto doce, vai ser muito bom para os seus peixes. E quanto ao uso dos equipamentos aqui, no caso do termostato, aquecedor, este aqui é um modelo melhor, né, que ele tem a escala de temperatura, mas isso aqui não garante que está na temperatura correta. Então, sempre que for fazer algum artifício para aquecer o seu aquário, é bom você usar um termômetro junto. Então, você vem na escala do aquecedor, coloca 26 graus aproximadamente, e com o termômetro, uma segunda, né, medição, você afere se está na temperatura correta para não prejudicar aí os peixes. Deixando bem claro, 26 graus vai ser uma temperatura boa para um aquário marinho, um aquário doce. Então não vou ficar especificando demais, não. Para aquários menores, onde é mais difícil de manter a temperatura, porque se você mora numa cidade, eu gosto sempre de falar isso nos vídeos, o país, o Brasil, tem uma dimensão continental de norte a sul. Então a pessoa que mora mais ao norte, elas vão ter uma média de temperatura anual mais quente. As ao sul, mais frio. Então não vai ter uma receita de bolo a nível Brasil. Vai ser de onde você mora, tipo de cidade, altitude, né? Ah, minha cidade é mais ao norte, mas muda muito a temperatura da manhã para a noite. Então, se o aquário for pequeno, essa temperatura muda muito rápido. Um aquário de beta, que infelizmente as pessoas ainda insistem em criar em aquáriozinhos torturantes, dizer assim. Caiu a temperatura, rapidamente aquele aquário cai de temperatura. Então, isso não é bom para o peixe, tá? Então, se sua cidade ao longo do ano tem muita variação de temperatura, programe-se aí para comprar um equipamento e manter seus animais num aquário melhor para eles, né? Esse aqui é um modelo simples, ele não tem regulagem de temperatura. Aí, mais uma vez, sempre usar o termômetro em paralelo para ter certeza que está sendo o suficiente ou não está ultrapassando a temperatura ideal de 26, beirando 28 ali no caso do doce. Então esse aqui, para aquários menores, ele não tem regulagem, você coloca na água e ela atinge mais ou menos a temperatura esperada. As pessoas falam muito de 1 watt de potência por litro, mas eu gosto de usar um aparelho bem dimensionado e o termômetro para ter certeza que ele está trabalhando bem, tá? Eu gosto sempre de falar nos vídeos também, meu vídeo é para galera que quer ter o aquário como um pet, um animal de estimação, não um simples enfeite. Então essas informações não vão ser relevantes para um aquarista profissional, vou dizer assim, ou para um criador. É para você que quer ter seu betinho num aquário de no mínimo 30 litros, que para mim é o cubinho, eu gosto muito de falar do cubinho, que dá 27 litros, um aquário de 30 centímetros por 30 por 30. Já é um início bom aí, com um filtrinho bacana para você não ter que ficar trocando muita água com maior frequência e dar uma qualidade de vida boa para os peixes. Então, com a frente fria aí, pense bem aí, se organize para comprar um termostato, um aquecedor, usar sempre com o termômetro em paralelo, manter a temperatura aí, tanto doce quanto marinho, 26 graus, então uma temperatura boa. E seu peixe vai ficar mais ativo, vai comer melhor, vai digerir melhor, vai ter uma vida melhor. E você vai ficar muito mais feliz.
Poderia entrar aqui no assunto das doenças oportunistas, com essa variação diária de temperatura, ou nas épocas muito frias do ano, dependendo do estado. Pode aparecer algumas doenças, vou citar uma só, o ictio, que é bem comum. E aí o termostato, o aquecedor, ele auxilia aí no tratamento, subindo a temperatura um pouquinho. Mas aí será um outro vídeo, né? Aí eu vou falar um pouquinho das doenças e como melhorar, tratá-las com a ajuda do aquecedor, por exemplo. Acho que o recado foi esse, avisar, alertar que está na época de variação de temperatura. Essa variação diária ou muito extrema e contínua leva o peixe a ficar mais quieto, se alimentar menos, estressar e abre a porta para as tais doenças oportunistas. Então é isso, acho que eu falei aqui tudo que eu queria. A temperatura aí mais ou menos para todo mundo, manter os 26 graus. E aquarismo não dá trabalho. Se o aquário deu trabalho, te decepcionou, é porque você foi mal orientado. Tá? Se você tiver um aquário num tamanho bom, a população, espécie de peixe que combine, adequado ao volume do aquário, uma filtragem boa, dificilmente você terá trabalho. Tá? Aquarismo é muito bom, é simples, a não ser que você queira entrar demais nesse mundo de aquarismo, ter um aquário específico, aí pode ser que fique um pouco mais complexo. Mas não é um bicho de 7 cabeças e dá muito prazer, é um hobby relaxante ou um animal de estimação aí muito bom para quem escolhe uma espécie que interage um pouco mais. Já me alonguei, estou quase nos 7 minutos. O recado que eu queria foi passado hoje. Tirei um pouquinho do meu dia aqui, do final de semana, para gravar o vídeo para vocês com o maior carinho. Então é isso. Programas para comprar um aquecedor, um termômetro e manter a temperatura do seu aquário ali nos 26 e você vai ter uma vida dentro dele bem cuidada, com mais saúde, mais atividade, mais beleza. E é isso. Um abraço para todo mundo.